Começando mais um podcast da Sociedade Metamorfoses, o podcast aqui dentro da resenha da Movement, com meus queridos amigos. Hoje eu vou falar na ordem certa: Carlos Gustavo Barreto e Carlos Amoroso, o podcast do comportamento humano, da filosofia, do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento humano. Hoje com um assunto que a gente vem discutindo já há bastante tempo aqui dentro do podcast. A gente discute muito na nossa resenha diária. Hoje fazendo uma homenagem aqui às minhas queridas amigas Edma Alves e Rafa Brandão, as produtoras do Talk da Saúde, esse podcast que eu gosto muito, vale a pena ir lá dar uma conferida. Eu trouxe a caneca para homenageá-las, até porque hoje à tarde no podcast do Segundo Eu Começo, podcast, eu vou ter a honra de recebê-las para conversar com elas. Eu e meu amigo Pedro Ivo vamos receber as duas aqui. Hoje vamos falar sobre... tem que pedir, né? Para compartilhar, curtir. Mande pro teu inimigo. No YouTube não é seguir. Não, mas acho que no Spotify é seguir. Ativar o sininho. Tomei uma bronca da Malu Bastos, minha prima, que eu não sei se é postiça ou se é prima de verdade, que eu não estava falando para ativar o sininho, então tem que ativar o sininho. Agora eu vou esquecer outra coisa, provavelmente. Compartilhar. Lá, ó. Isso, legal. Exatamente. Muito bem. Dito isso, a gente tem uma preocupação aqui, claro, óbvio, de trazer os assuntos da filosofia, mas também com algum direcionamento que a pessoa consiga visualizar alguma aplicação no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, nós somos críticos do olhar para a filosofia só como uma questão utilitária. E a gente diz, né? A gente fala isso, né? Porque é uma pergunta que eu recebo muito, Gulu e Amoroso. Pô, mas você está estudando isso aí, o que isso vai mudar na sua vida? Para quê? Serve para quê? Que é uma pergunta utilitária. E aí eu me lembro que uma vez... Pra fazer obra, tu pega o livro do Aristóteles, tu bota assim, bota o tijolo em cima, bota argamassa e tu levanta em cima do livro. Dá pra fazer, né? Pirimotor de livro. Dá para fazer uns trabalhinhos também de foco externo de atenção no movimento. Tem algumas... Pego as investigações sobre o entendimento humano do Hume, que é desse tamanho, tacar na cabeça de alguém, mata. Pode usar como arma também. Olha, decorar a biblioteca. Você pode comprar você compra livro a metro, sabia? Livro a metro? Livro a metro. Para você decorar. Só para decorar? Só para decorar e tirar Aquele foto. que você bota assim atrás na hora que você vai fazer a gravação. Exatamente. Vai fazer a live, aí tem a estante. No Zoom acho que tem um negócio que você coloca artificial. Você fica no escritório bonitão, com uma biblioteca atrás. Eu já vi tá difícil. Uma pessoa que eu fiz apareceu com isso. Isso é muito mico, pô. Mas olha só, tem algum tempo, eu estou falando de uns 3, 4 anos, que essa pergunta que eu estou trazendo aqui, vou trazer agora, ela me intrigou, porque são duas coisas. Primeiro, essa questão que todo mundo me fala quando a pessoa descobre que eu estou me debruçando um pouquinho sobre a filosofia. Pô, mas para que você está fazendo essa pergunta utilitária? E aí, dentro da pergunta utilitária, o que é utilitarismo? E aí, uma vez eu fiz uma pergunta, eu falei, pô, filosofia do utilitarismo, eu não lembro exatamente como eu fiz a pergunta, mas a resposta que eu tive era, mas Alan, o utilitarismo não é um sistema filosófico. É mais uma coisa do dia a dia, do que é bom e que não é bom para você. Aí eu falei, eu não me conformei com essa resposta, fui dar uma buscada. Já tinha, lógico, já sabia da existência do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill. E aí fui dar uma lida no trabalho deles e vi que eles mesmos chamam de doutrina filosófica. Eu já vou logo para o meu amigo nerd da filosofia, Carlos Amoroso, perguntar, e aí, é um sistema filosófico ou não é? Tem uma questão que a gente pode trazer para o dia a dia que sai um pouquinho sem a necessidade dessa base filosófica? Não tem. Como é que você vê? O utilitarismo é um sistema filosófico, uma doutrina filosófica ética, mas também é um adjetivo, né, para chamar os outros de utilitarista, né? Então, as coisas elas tendem a ser polissêmicas, né? Tem mais de uma aplicação. E a maioria das coisas da filosofia é meio complicado ter um preconceito de aplicação do termo, porque muitas coisas saem da filosofia e viram adjetivos, viram de uso comum, e que são usadas até a revelia de qualquer dado da realidade, né?
Mas essa mudança linguística e de aplicação de uma palavra, tipo utilitarismo, de determinados pontos é até bem-vinda. É claro que provavelmente vai deturpar o que o filósofo quis dizer. Mas como é a transmissão natural da linguagem, acaba você tendo que aceitar e interpretar aquilo conforme o gosto, né? O cara que estuda isso, ele tem que saber que ponto que o utilitarismo é usado como um adjetivo, normalmente para desqualificar o discurso de alguém, ou quando é usado para explicar uma doutrina filosófica desses autores. O utilitarismo que a gente usa às vezes como adjetivo, você é utilitarista, pessoas que têm, como disse o Gulu mais cedo, pessoas que têm um pendor empírico maior, que tudo que elas fazem é para ter uma instrumentalização, ou na profissão, ou para usar em alguma viagem, ou para fazer algum negócio, ela precisa pegar aquilo para poder transmitir. E, como eu citei de exemplo antes, eu estava falando com uma aluna minha que eu estava estudando latim há um tempo. Ela falou, mas pra quê, Carlos? Por que tu tá estudando latim? Por que tu não foca 100% no inglês? Ou aprende uma outra língua que você vai usar numa viagem? Porque tu vai usar com quem? Falei, eu vou usar para aprimorar minhas faculdades cerebrais, né? Minhas faculdades cognitivas. E do latim, aí, utilitariamente, do ponto de vista do uso comum, eu consigo descer do latim para línguas românicas com facilidade. Mas o utilitarismo do uso comum é isso. Você chamar alguém de utilitarista, alguém que prefere estudar o inglês do que o latim, porque o inglês ela vai aplicar em viagem, vai conseguir arrumar trabalho, esse tipo de coisa. A gente chama de uso comum, você é um utilitarista. Entre aspas, o que é útil, né? O que tem utilidade. Mas, na verdade, como disse o John Stuart Mill e o James Bentham, acho que o James Mill, que é o pai do Stuart Mill, também... Jeremy Bentham. Né? Jeremy Bentham. Ou acho que o pai do Stuart Mill também... É James Mill. O pai do... James Mill. E depois o Stuart Mill aprimorou o entendimento do que é a doutrina do utilitarismo. Eu vou usar as próprias palavras dele nesse trecho para explicar mais ou menos o que ele consegue condensar bem num parágrafozinho aqui. É o seguinte... O que é o utilitarismo, né? A doutrina da utilidade. A doutrina que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade, que é o outro nome, só que se ele mantivesse princípio da maior felicidade, é uma coisa que não cola, né? Ele tinha que condensar aquilo numa palavra, e ele mesmo nesse livro fala que essa condensação pode ter deturpado alguma coisa, só que ele precisava de uma palavra menor. E é engraçado que hoje em dia várias pessoas, vários grupos, eles tendem a aumentar o número de palavras e de sílabas para descrever alguma coisa da realidade, só que isso não cola nunca, porque a tendência das coisas é a condensação, né? É a diminuição. A facilitação. A simplificação. Tanto que as línguas declinativas, que é o latim, grego, o alemão, elas, do latim, todas as que saíram do latim, elas se desdeclinaram, perderam os casos, porque elas foram condensadas e facilitadas. Se você dificultar uma coisa, é o caminho contrário, né? Aí que não cola mesmo, né? Então é isso. A doutrina que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade, que seria o nome real, como fundamento da moral, sustenta que as ações estão certas na medida em que elas tendem a promover a felicidade e erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Então, uma doutrina que foca na busca da felicidade e no afastamento da infelicidade. Por felicidade, entende-se prazer e ausência de dor. Por infelicidade, dor e privação de prazer. Muito mais precisaria ser dito para dar uma ideia clara do critério moral estabelecido pela teoria. Isso aqui é uma simplificação que ele coloca só para o entendimento geral. Em particular, a respeito das coisas que ele inclui nas ideias de dor e prazer, e em que medida deixa isso como uma questão aberta. Mas essas explicações suplementares não afetam a teoria da vida na qual se funda esta teoria da moralidade, a saber, que o prazer e a ausência de dor são as únicas coisas desejáveis como fins. E que todas as coisas desejáveis, que são tão numerosas no esquema utilitarista como em qualquer outro, são desejáveis, seja pelo prazer inerente a elas, seja como meios para promover o prazer e prevenir a dor. Então, a doutrina que faz o ser humano buscar o prazer em detrimento da dor, né? Do bem-estar em detrimento do mal-estar. Então, a adjetivação trazida para o senso comum faz sentido a partir da filosofia. Não tá desconectada. Que a pessoa acha que eu vou ter um maior bem-estar, uma maior felicidade se eu aprender o inglês para poder aplicar, do que aprender o latim e talvez não aplicar. A questão que na doutrina deles,
tem uma questão mais ampla, que é uma questão mais social, né? Do olhar do todo, Sim. que leva a algumas confusões, que eu acho que a gente não é nosso objetivo entrar aqui, Sim. algumas confusões coletivistas. Sim. Porque a felicidade do maior número maior. de pessoas é mais importante do que a do menor número de pessoas. O menor número de pessoas, Sim. Pô. A tua felicidade vai ter que ser relegada. F, né? O Stuart Mill é um cara, para mim, confuso, sabia? Porque escreve muito bem. É impressionante quando você vai ler o Jeremy Bentham, como é mais denso. Você tem que parar, você tem que voltar, e você pega esse livro aí, você consegue quase que direto. Corrido, basicamente. Porque é muito simples, a linguagem dele é muito simples. A democracia tem uma veia, né, do utilitarismo. Sim. É a alegria da A maioria. democracia moderna Que ela é anterior, né? É. Tudo bem, mas o conceito de democracia é anterior. E ele vem meio que... E o que eu acho também, cara, que ele fala de felicidade, né? E aí, já estamos aqui no podcast nosso, né? A gente ia ter que ver o que é felicidade, né? Exatamente. Porque quando ele fala de você... Quase ao prazer, né? Ele tá ligando ao prazer, ou seja, a felicidade imediata. Isso. Né? Só que a gente fala isso muito bem, o Alan fala isso na assinatura dele, porque a felicidade vai ser comer a torta de chocolate. O prazer. E aí a gente sabe que talvez, se for pensar de outra maneira, você não comer a torta, que vai te trazer uma dor na hora, né? Pegando as palavras do filósofo. Sim. Mas talvez você tenha uma felicidade lá na frente. Se você não, seus níveis de açúcar baixarem e você precisar disso, então vai ser uma dor inicial, que vai se transformar numa felicidade lá na frente. Eu prefiro essa, segunda. Sim, e ele fala exatamente isso no livro também, sobre a busca do prazer e sobre o hedonismo, né? Para também as pessoas não descambarem para o hedonismo. Ele era um cara meio ascético, né? Ele era meio... Ele fala que tem essa preocupação de descambar do hedonismo e começar a virar uma bagunça. Aí nesse trecho, ele até fala disso, até marquei isso. Aí rapidinho, aí eu acho que vem um pouquinho da diferença do afastamento da adjetivação do senso comum. Sim, com a filosofia. Legal, o Amoroso, você trouxe um ponto que é muito importante. Porque ele imagina que o hedonismo desenfreado vai te trazer dor. Mesmo que naquele momento te traga um prazer, mas isso também fica confuso quando ele fala de prazer. Aí que eu concordo com o Alan, que falou assim, é um pouco confuso, porque, cara... Ele bota a teoria ética e depois faz um montão de adendo do que ele explicou lá no começo. Era mais fácil explicar assim, olha, tem o prazer... Não é prazer. Não é necessariamente prazer. Era melhor ter destrinchado melhor o que é prazer, o que é felicidade. Mas aí que ele entende por isso. Delimitado muito. Ele não faz essa delimitação de regra. O que quer dizer prazer? Isso e isso. Mas aí que eu tava falando. Ele não precisava nem se explicar por regra. Ele é confuso e contraditório. E esse livro, esse aí, quando ele, do meio para frente, ele começa a ficar muito contraditório para mim. Eu li o outro dele, que é o Sobre a Liberdade, que também é muito contraditório, porque, cara, e é engraçado que parece que nos dois, pelo menos na minha interpretação, no final, ele vai escorregando para outros lados que vão contra o que ele mesmo está falando. É muito louco. Então, apesar de ser uma linguagem... moderna, né? Tem que ser apesar de ser uma linguagem simples, o cara, ele escorrega. É meio como se quisesse assim... Ó, eu tenho esse entendimento aqui, mas se eu tiver esse entendimento, eu não vou conseguir abraçar todo mundo. O cara quer abraçar todo mundo. E aí, para abraçar todo mundo, eu vou fazer essa concessão, essa e essa, e deturpa a própria filosofia. Eu estou dizendo que ele deturpou, mas às vezes dá esta percepção dele deturpar a própria filosofia. Cara, eu senti isso. No Sobre a Liberdade, o final é foda. Para mim, ele deturpa completamente tudo que ele falou antes. Ele defende um negócio para no final ir para outro caminho. Assim, ó, não sei se eu vou conseguir uma analogia boa agora aqui, ó. A gente quer ir para a praia. Segue aqui na rodovia XYZ. Ele vai, tá aqui é o melhor caminho, porque tem isso, porque tem posto de gasolina, porque tem não sei o quê, tu vai aqui. Quando ele chega no final do livro e fala assim, tá vendo essa estrada que eu falei que era melhor? Então esquece, porque a gente não tem que ir pra praia. A gente precisa ir pra serra. Caraca, sei lá, um negócio mais ou menos assim, muito louco. Ele dá uma invertida de sentido. Tudo isso aqui é bom, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque talvez a serra seja melhor. Isso no Sobre a Liberdade é muito mais evidente, na minha visão, nas últimas páginas, depois de tratar... Porra, esse livro, a parte de liberdade de expressão,
que é sobre a liberdade, uma hora ele trata da liberdade de expressão. É espetacular a hora que ele fala sobre liberdade de expressão. Vale a pena comprar o livro ou tentar ver na internet, porque eu acho que esses livros não precisam mais ser comprados, são livres, né? Tenho certeza. Baixar o PDF. Ler só essa parte. O Brasil estava precisando dar uma lida nessa parte. Eu vou encerrar aqui, porque senão começa a avançar em assuntos que a gente não quer tratar. Vamos lá, Amoroso. Aqui ele fala do prazer aqui. Deve-se admitir, entretanto, que a generalidade dos autores utilitaristas atribui a superioridade dos prazeres mentais em relação aos corporais, principalmente a maior estabilidade, maior segurança e menor custo dos primeiros, isto é, mais as suas vantagens circunstanciais do que a sua natureza intrínseca. O que ele fala? Que o prazer mental, que é estudar, procurar ter mais entendimento, se sobrepõe ao prazer carnal. Pô, mas se o cara sentir mais felicidade de absoluto, se a população no geral sentir mais felicidade em absoluto nos prazeres corporais, o cara quer praticar um esporte, o cara quer ser um esportista, quer correr, quer pedalar, quer nadar. Como é que ele vai empurrar que o cara ficar sentado estudando é superior a isso em tese? É meio complicado, né? Pô, o cara sente mais prazer, ele tá indo bem, tá sendo bem pra saúde. Se a população toda fizer isso, vai ser melhor. Se estudar muito pouco em detrimento disso, como é que tu vai falar, não, o prazer mental é melhor? É meio complicado. Aí ele começa a bagunçar. Tanto que ele fala, né, que é melhor ser um Sócrates. Ele fala em algum trecho, não sei se eu anotei. É melhor ser um Sócrates sofrendo do que ser um porco feliz. Eu gosto. Só que, pô, o Sócrates está sofrendo, né? Porque ele fala que aí, quando o cara estuda, o cara tem um conhecimento, ele acaba contribuindo mais, mesmo que ele sofra. Aí ele vai ter que sofrer, porque estudar é um processo sofrido. Não é um processo. Eu também acho meio uma figura de linguagem para poder. Sim, dá um exagero porque assim, melhor ser Sócrates. Primeiro, Sócrates não vai sofrer o tempo todo e o porco não vai estar feliz o tempo todo. Eu até achei aqui a parte que ele fala, tá até anotado aqui. É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Caso o tolo ou o porco forem de opinião diferente, é porque conhece apenas seu próprio lado da questão. A outra parte conhece os dois lados para fazer a comparação. Então ele falava que é melhor você sofrer conhecendo as partes do que ser feliz não conhecendo as partes, né? Mas como é que isso vai generalizar para a população? Quem é que conhece as partes todas, né? Vou fazer um adendozinho que eu acho que é interessante. Por exemplo, tem a questão do prazer, tem a teoria... Mas eu acho esse um ponto legal dele. Acho que esse é um ponto de reflexão legal. Tem a teoria do prazer puro e do prazer impuro, né? Que é, assim, para você fazer uma mensuração, é mais ou menos o quanto que você sofre por não fazer agir naquele prazer. Por exemplo, o cara que fuma, né, tem um prazer fumando, quando ele deixa de fumar, ele sofre por não ter aquilo. E, por exemplo, o Alan gosta de escutar música, né? Por mais que você às vezes sinta não escuta há muito tempo, pô, tô com vontade de escutar, você não sofre. Né? Você não pega um cara sofrendo, pô, caramba, não escuto música, não sei o quê. Então, essa diferença de intensidade no sofrimento, quando você não pratica o teu prazer, é essa teoria do prazer puro e impuro, que eu acho que cabe porque ele fala aí dos prazeres mentais e corporais. Então, quanto mais corporal o prazer, mais sofrimento você tem em relação a ele mesmo. Tanto que realmente tem gente que tem abstinência de corrida, né? Tem uma lesão, corporal. Precisa ficar afastado. É corporal. Eu tenho que correr, não tô aguentando mais. Isso gera abstinência, porque justamente seria corporal, né? Corporal. Faz sentido, isso é verdade. For mental, não. Cara, eu preciso... Não, às vezes eu fico assim, não preciso ler alguma porra. Mas não é, né? Não sofro. Não. Tanto. Se eu estiver deitado coçando o saco vendo Netflix, eu falo, pô, preciso ler. Eu acho que escutar... Eu posso perder tempo nisso, mas eu não fico sofrendo. Eu gosto do exemplo de escutar música. Porque você pode sentir Você falou, Alan gosta de escutar música, mas acho que 99,9% da população gosta de escutar música. Não, eu gosto de escutar barulho. Você gosta de escutar música, é diferente. Você toca piano, teu pai é músico. A maioria gosta de escutar barulho. Então, o Alan gosta de escutar música. Entendi. Não. Foi uma piada ou foi o Amoroso que fez a piada? Ele que fez a piada. Entendi. Ele que fez a piada. Entendi você não, e entendi tua piada. Eu tô falando que gosta de escutar. Aí a gente pode falar de qualidade de música. Sim. Eu acho engraçado isso, porque é assim, eu posto um negócio, mas
Aí, se eu botar uma música erudita no fundo, Acho que tu é mitidão, que é da onde você não, não escuta. é o caretão. Em geral, eu sou o caretão. Essa música, caralho, não sabe escolher uma música. Eu tava Isso falando a aqui minha, quer eu falei, escolher a ele música. gosta Cara, mesmo. pra mim, eu já Caralho, refleti sobre isso. Pra mim é o Pelo seguinte: amor de a Deus. gente pode falar de qualidade de música assim como de qualquer coisa, porque a música tem lá harmonia, melodia, ritmo. Então, assim, essa música é de melhor qualidade. Ah, eu gosto da outra. Beleza. Ótimo. Ok. Gosto, agora, qualidade é outra coisa. Porque você tem que ter um padrão. Sim. Assim, pô, É, tem músicos. eles hierarquizam Pô. as coisas. Ah, não. Qualquer música é boa, você gosta. Não. Cada um tem a sua especificidade, Uma- fala com a população. Uma cerveja de ótima qualidade com uma de baixo, o cara pode gostar da de baixa. Beleza. Agora, de qualidade, É. Tem que admitir. tem que admitir. Eu também fico chulo com essas Pô. quebra a hierarquia, Não, né? porque eu gosto. Aí vem aquela coisa assim, mas eu gosto. Beleza, ela te tocou. Entendeu? Deu uma piscada ali. Até porque, se a gente só aprofundar um pouquinho nisso, quando você vem para esse tipo de música, as pessoas dizem que a erudita é chata e a outra é legal, porque ela é mais fácil de assimilar e de Exatamente. tocar. E a outra exige um pouquinho mais de concentração, de entendimento, e aí também quando você entende, meu irmão, aí é foda. Mas não é esse o nosso assunto. Pegamos o Igarapé, vamos sair do Igarapé. Vamos Aí, voltar pro continuando Rio. no assunto do prazer, ele fala aqui dos prazeres inferiores agora. Corporais. Eles se entregam a prazeres inferiores, não porque os preferem deliberadamente. Aí ele fala isso, né? Mas, ou porque são os únicos os quais têm acesso, ou porque são os únicos de que ainda podem gozar. Então ele fala que esses prazeres carnais, hedonistas, momentâneos, é o que a galera tem acesso, é o que a galera conhece. Instintivo, né? Instintivo. Instintivo. Por isso que ele fala que não é necessariamente um prazer. É uma limitação, ele só tem aquilo. Porque esse Ele dá uma rebolada pra tentar também encaixar esse negócio do prazer, né? em, Ele palavra, rebola pra caramba. em filosofia de botequim, uma cutia também tem. É, A mesma coisa. Um tatu bola também. É a sim. mesma coisa. Por isso que eu falo, pô, a galera que é muito voltada à sexualidade, né? Que sai transando com todo mundo por aí e tal, que, não me sinto bem fazendo isso, eu gosto e tal. Mas, pô, isso aí, o chimpanzé gosta, o tatu bola. Todo mundo, bicho que não vai lá transa porque precisa transar, né? Tem a sua propensão. Amoroso, agora eu vou Aí, pedir pra você fechar esse livro aí, senão você vai começar a analisar o livro. Eu quero levar essa conversa para uma outra parte Tá. importante nossa aqui. Ele fica agoniado. Fecha a porra do livro, amor. Com o dedinho ali. Ele quer. Então, ele vai começar a analisar, vai virar um clube de leitura aqui do livro do Stuart Mill. Os diretores todos ativados, com o dedinho ali. Quero trazer para o assunto que a gente sempre fala aqui, que é essa pergunta que eu sempre recebo, que é uma pergunta utilitária, agora trazendo o que você falou, assim, a adjetivação do utilitarismo, que é por que eu vou estudar filosofia? O que isso é bom para mim? E eu queria que vocês dessem uma análise, não uma analisada, mas uma palhinha aí do pensamento de vocês em relação a isso, que eu conheço bem, que eu converso muito com vocês, mas eu gostaria que os nossos ouvintes soubessem. Pode, manda brasa. Eu vou falar uma curtinha, porque para mim resume bem. Na filosofia a gente trata de assuntos que não necessariamente a gente vai ter uma resposta, mas que fazem parte do nosso dia a dia, nossa realidade, que é a ética, que é o relacionamento, que é o comportamento. Mas, para falar de utilidade, elas nos faz fazer perguntas melhores, elaborar melhor a pergunta para o que você quer saber. É isso, amoroso. Vai contigo aí. Por exemplo, para você chegar na filosofia, já é um estágio avançado que nós modernos já pulamos um montão de etapa para chegar. O ideal é que você vindo cru aqui e assistindo podcast, assista tudo aí. Só que a gente já falou várias orientações para você buscar um modo de ensino. Aí, se você tiver dúvida, ou assina lá a nossa página, que a gente fala do começo do negócio, ou pede a nós opinião, que aí você precisa interpretar, né? Porque se você também vier direto para a filosofia, você provavelmente vai deturpar ou vai achar um caminho mais comum. Ou vai parar no primeiro caminho, né? E vai abraçar aquele caminho. Você precisa primeiro interpretar bem a filosofia, que você precisa estudar o Trivium. E essa coisa de entender o argumento, saber se é um argumento bom ou ruim, saber como passá-lo, como fazer. Isso aí faz parte do estudo básico, que é a dialética e a retórica, né? E ter uma mediação. Procure alguém que já estuda filosofia, que já lê. Procure uma mediação, acho que isso é importantíssimo. E outra coisa que eu gosto também desse raciocínio. A história, por exemplo, é um apanhado
de fato, do que a humanidade fez, agiu. E a filosofia é um apanhado do que a humanidade pensou, dos maiores pensadores, do que as pessoas pensaram de melhor qualidade. Então, assim, eu gosto de história e gosto de filosofia. Eu acho que tem tudo a ver você estudar o que as pessoas fizeram e pensaram. Sim, e agora, do ponto de vista do que impacta a realidade, né? Você fala filosofia, você age filosofia, Exatamente. a política é filosofia, tudo em volta de você, alguém pensou, um grupo de... Não é assim, um iluminado, nasceu na Grécia, pensou aquela porra, mostrando é uma a verdade. tradição. Vê uma tradição e o cara... Aí tem um cara realmente, às vezes, um pouco acima da média, mas que já vem dentro de uma tradição... E ele consegue compilar, consegue passar esse conhecimento. Não é, Platão não nasceu um deus, um semideus, que ele conseguiu bolar tudo, não tinha nada. Tinha várias tradições conflitantes, ele bebeu de várias escolas, bebeu da Pérsia, bebeu do Egito, bebeu dos conhecimentos que tinham ali da poli, bebeu de retórica, bebeu de sofistas. Ele bebeu daquele conhecimento. Aí ele conseguiu compilar aquilo, é um cara, claro, muito acima da média, e Aristóteles seguiu aquela linha, né, de estudo. Normalmente, grandes filósofos, grandes pensadores, nascem de uma massa de pessoas que estão pensando. Normalmente, é igual grandes jogadores de futebol. Tem 5 milhões de moleques jogando bola. Aí vai sair dali, sei lá, 5 craquérrimos absolutos. Agora, se num país tiver 5 caras jogando futebol, não vai ser nenhum craque. Normalmente é uma massa de pensadores, por isso que hoje o Brasil tá esse deserto, né? Tu vê um cara ali, um cara aqui, mais claudicante. Quanto mais pessoas pensam, é mais fácil sair um cara com um dom, digamos assim, né? Então, tudo que você conhece, que você fala, que você faz, é baseado em filosofia de algum grupo de pessoas que pensou, de alguma tradição, de algum filósofo que escreveu, influenciou para baixo. Então não tem nada na tua vida que não seja filosofia. Basicamente, você fala... Muita coisa que tem a ver com filosofia, tua vida é baseada nisso. Ninguém tirou nada do nada, né? O Platão, foi como o Amoroso falou, para fazer a filosofia dele, teve que beber de alguma fonte. E assim como o Napoleão foi um cara, falando da questão da história, da ação, foi um cara que as ações dele, né, estão aí tendo repercussão até hoje. Sim. E assim como os pensamentos de Platão, Aristóteles e vários outros filósofos de grande porte estão aí repercutindo até hoje. Então... 2.500 anos que o cara falou, e até hoje nós estamos aqui debatendo sobre ele. Sim, e o maior exemplo disso é no ano zero, um cara nasceu, né, no Oriente Médio, ele influencia tanto a sociedade, o nome dele é Jesus Cristo, né? Ele nasceu há muitos anos atrás, influenciou, falou coisas até certo ponto filosóficas, religiosas, teológicas. Fez mais do que falou. Né? Fez muita coisa. E a influência dele é gigantesca, né? Trazendo aqui um pouquinho do que os dois falaram, juntando o que o Gulu falou com o que você falou, eu acho que a pessoa, quando ela vai para esse caminho, ela se torna mais preparada para absorver aquilo que ela vai se deparar no ambiente, no tal do ambiente. Menos suscetível a ser totalmente influenciada por esse ambiente de uma forma negativa. Eu sei que é complicado falar sobre isso, mas absorver essa informação é o ex educare. É você se relacionar melhor com o ambiente de maneira a não ser tão suscetível a esse ambiente, que é uma coisa que a gente vem discutindo aqui. Acabamos de falar do... Que a gente vai falar isso nesse livro. Fica aí pro próximo episódio. Não precisa nem para esse outro. O que a gente estava falando agora, da busca do prazer e do afastamento da dor, é uma questão totalmente ambiental. Sim. Totalmente ambiental. Até o Stuart Mill, ele era a favor de você ter entendimento para não ser um... E você vê que a gente, a sociedade, ela vive muito em função do que os filósofos que já morreram falaram, porque a nossa sociedade hoje em dia, ela tem muito disso, de querer o prazer e se afastar da dor. Sim. Aquela questão dos 3 poderes, né, da democracia moderna, veio o grosso do Montesquieu, né, e de outros estudiosos que falaram sobre a divisão dos poderes, como é que você coloca um sistema para os poderes controlarem um ao outro, porque se for um poder absoluto, normalmente ele consegue demandar com mais força de cima para baixo. Isso aí um filósofo maluco chamado Montesquieu escreveu, e outros caras à época, e hoje você vive dentro do sistema, gostando ou não, democrático, né?
certo ponto, mas que é baseado em escritos de séculos atrás, né? Quase rolou uma polemiquinha aí. Deixa eu fazer uma pequena digressão aqui. Primeiro, eu tô feliz hoje, porque o Gulu tá dando umas interrompidas. Não, tem que ter Tem que ter ele tá interrompendo a gente. Pô, legal, né? Porque, em geral, a gente... que a gente massacra, a gente melhorou bastante nesse sentido. E, cara, fazer uma observação aqui. Amoroso, elegante. Porra, teve um episódio que ele veio, que ele, com todo respeito, parecia que ele tava... Parecia uma... Eu vi de moto na chuva. Parece que... Exatamente. Veio de moto na chuva, sentou, tomou esporro da aluna, que a aluna dele tá acompanhando o podcast. Falou, Amoroso, por favor, se vista decentemente. Agora eu entendi. Aí tá... Descacetado. Tá na linha. Feita a digressão, deixa eu aproveitar... Para você que está nos assistindo aqui, considere dar uma olhada lá no link que está aqui na descrição da nossa assinatura da Sociedade Metamorfoses, onde esses assuntos que a gente trata aqui estão mais detalhados, mais encadeados, com um roteiro bonitinho. Roteiro não, né? Um projeto pedagógico para ensinar um pouquinho da filosofia, como ela é e como a gente traz isso para a nossa realidade, para a nossa profissão de saúde, com algumas análises de livros que a gente está trazendo, inclusive o que é o próximo episódio. A gente vai fazer um episódio Pala. Vai dar uma pequena amostra desse livro aí que é, sensacional, que o Amoroso trouxe pra gente, da Dorothy Sayers, é isso? Dorothy Sayers. Ferramentas perdidas da aprendizagem. Que a gente erra o título toda hora, mas esse... Falar as armas perdidas, é maneiro de falar. Mas esse é o próximo. Vamos voltar aqui para a questão utilitária, eu acho que vocês definiram bem legal e eu sempre vejo isso. Tem coisas que você se prepara, você está fazendo, você está ali, você está estudando. Aliás, falando em prazer, a gente tem sempre esse negócio de falar, eu gosto de estudar. Eu falei durante muito tempo, eu gosto de estudar. Um dia eu me dei conta que eu não gostava de estudar. Eu gosto de estudar, na verdade, eu falo que eu gosto, mas na hora que eu sento aqui, tem um... Caralho, tem o Gulu me interrompa. Você acha, a felicidade, eu também achava isso. Assim, eu imaginava, assim, a leitura teria que ser assim, tipo, numa poltrona, você com charuto, porque aquilo que prazer. Que prazer, trazer felicidade, mas não. Porra nenhuma. A felicidade da leitura, ela vai te trazer depois. Em outro momento, a dor, não é? Exatamente. Platão fala muito bem sobre isso lá no... Cara, o Protágoras, esse diálogo do Protágoras tem um pouquinho dessa pegada que é muito... Ele fala bastante, né? No Fedro também tem, porque ele fala daquela questão do concupiscível e do irascível. Você pegar, tá tudo lá, né? Nesses caras aí. Não vou falar nada para não te interromper. Não, pode me interromper. Eu nem sei o que eu estava falando antes, porque você me interrompeu. Eu estava falando exatamente disso, é dor. Isso é dor. Dói na hora que você está fazendo. Exatamente. Não quer dizer que você não possa pegar uma literatura bacana, pegar um charuto, pegar um uísque, sentar na poltrona confortável e ter prazer com aquela leitura. Mas a leitura da filosofia, em geral, ela dói. Até porque ela desafia algumas coisas que estão pré-estabelecidas. Ela quebra alguns paradigmas que vão te deixando. Mas o que eu ia falar é que você vai lendo, você vai estudando, você vai tendo... E, de repente, você se depara com algumas situações que aquilo te ajuda de maneira útil. E você não sabia explicar antes. Então, quando alguém me pergunta, mas para que você está estudando filosofia? Eu não sei explicar exatamente para que não, mas o que te traz de útil no estudo da filosofia. Não sei, consigo explicar isso para você aqui. Eu consigo entender para mim. Fala aqui na introdução. Vários momentos em que o fato de estar me preparando nesse sentido me ajuda a ter um entendimento melhor de algumas coisas que estão ao meu redor, inclusive lidar com aquilo que eu não lidar melhor com aquilo que eu não consigo conhecer. Incrivelmente, se você estudar filosofia da maneira que não tem uma maneira certa, mas não me começa com Foucault, com Deleuze não, hein? Nem com Nietzsche. Pô, não me começa com esses caras não. A lista tem Quem vai ser pior? Kant, aí vai pode ser uma começar merda. com Kant? Também não. Não, também pode não. começar com Kant. Cara, não começa assim Nem não. E lê pode uma piorar página do que estava antes. Melhor ficar ignorante. E ler uma página do Kant ou um comentário sobre o Kant e citar o Kant falando que ele falou, porra, isso Para com isso, cara. Não vai não. Começa lá como todo mundo começa. Não começa pela modernidade, não. Vai lá no Platão. Começa lá na moral.
vai lá, Platão, vai devagarzinho nos Apologia diálogos. de Sócrates. Apologia de Sócrates. E tem um episódio aqui analisando, volta lá. O dois episódio do episódios. Gulu, pega o livro. Eu já indiquei muito a República como primeiro. Porque é mais Mas aí eu poético, já, né? já Pancada, mudei, né? cara. Já mudei porque eu acho que foi meio que uma vaidade. Falei assim, pô, né, um livro legal, porque pô, é muito maneiro. É. Mas assim, cara, primeiro livro, Apologia de Sócrates, pequenininho, é com a história de um fato. É. Não tem nada muito difícil ali de palavra, não tem. Realmente, se você começar com esses modernos, aí vai ser pior. É melhor ser ignorantão. Porque vai pra pior. Pior é que é. Porra, cara, pelo amor, não faz isso não. Bom, então, trazendo aqui, deixa eu voltar aqui. Na questão da utilidade. Nem sempre você precisa ter uma clareza daquilo que você está fazendo. Se eu fizer A, isso vai me levar a B. A filosofia dificilmente ela vai ter essa clareza útil. Mas em algum momento aquilo te prepara, e para mim, principalmente, o Gulu e Amoroso, você tocou num ponto aí. Tudo tem filosofia, a questão isso aí, política. porra. Tu mete tu vai tirando. Ou tu tira filtro, tu mete filtro. Essa coisa que eu acho Não sei se engraçada. tu tira e mete ao mesmo tempo filtros. Tu tira filtros e você tira coloca. filtro, coloca outro. Essa questão eu acho muito engraçada. Aprende porque- onde você tem que usar o filtro, onde você tem que tirar o filtro. Isso não significa que você não vai ser enganado, que você está invulnerável. Não é isso que eu estou falando, né? Diminui a probabilidade. Você vai diminuindo a probabilidade. Não significa que não vai ter viés. O Lu gosta de falar. A paixão sobre vai viés. diminuindo se tu for certinho. Isso. Tuas paixões vão diminuindo. A vaidade vai sendo modulada, porque vaidade é uma coisa que ela, num grau legal, pode ser que ela seja... Aparentemente, ela é bacana, dentro do pouco que eu já estudei. Ela tem uma dose que ela pode te atrapalhar, e a gente tem inerentemente em si. É uma coisa inata, né? Uma característica inata do ser humano, vaidade. E ela, em excesso, ela se transforma em ganância. Soberba, soberba. Isso é o que a gente mais vê. Soberba. É o que a gente mais vê. No Instagram, cara, eu vejo direto, porque até tu mandou um post que eu falei, pô, que cara chato. Porque é todo mundo dizendo, se você faz isso, você não é isso. Se fulano faz assim, isso aqui tá errado. Cara, tá cheio de guru, cheio de cara que, porra, sabe tudo como tem que ser. E às vezes você tá fazendo exatamente aquilo que ele tá criticando, você está fazendo com todo o embasamento que ele está dizendo que deveria ter, mas você está colocando... Porra, é Instagram, gente. O aplicativo foi criado para você postar foto. Transformou outra dimensão. Mas, porra, você acha realmente que o Instagram é um local de estudo? Mas é um local de você saber o que as pessoas estão pensando. Para mim é isso. Para te tirar dali. E aí você vai investigar se aquele pensamento... Exatamente. Agora... Você vai ter que Ali colocar lá no Instagram o pensamento completo. Porra, não ali, é. Ali é o nível poético. Ali ali é o nível poético, exatamente. Você tá, é como se tivesse alguém conversando com você na rua, falando um negócio, é o Instagram, é o programa de fofoca da TV, é a revista que você leu ali, e aquilo ali, cara, é um começo. Depois, é tipo ouvir o passarinho cantar e não sei aonde, vou investigar onde é que ele tá. Tô escutando. Eu, particularmente, inclusive, eu tenho muito conflito com isso, mas eu que gosto de postar, às vezes eu gosto de pegar um artigo e postar o que aquele cara falou daquele artigo. Esse cara viu isso, isso. Não quer dizer que você tá... E ali, quando eu posto, e eu particularmente, quando eu posto um artigo, aquele assunto, eu não li um artigo só. Eu não peguei uma meta-análise e li e falei assim, a meta-análise falou, não, eu estou lendo aquele tema. Também li 1, 2 ou 3 meta-análises sobre aquele tema. Os artigos que estão dentro da meta-análise, se eu não li todos, eu li alguns. Eu tenho uma visão sobre aquele tema, mas um determinado artigo me chamou a atenção. Eu acho que é legal colocar ele lá, o que ele fala. Que não quer dizer que ele tenha definido o assunto, mas ele traz um ponto, ele traz um tijolinho, ele traz uma contribuição. E eu gosto de colocar lá, porque, inclusive, eu estava conversando isso com algumas pessoas mais próximas, que não são vocês dois nesse caso, que estão ligadas a marketing, a comunicação. Lá no Instagram você tem que postar comida, tem que postar... Aí eu falei, tá legal, vou fazer. Cara, comecei a me sentir mal, não é minha característica. É muito difícil. Eu paro, faço um textinho de alguma coisa técnica e coloco lá, eventualmente boto uma foto, reposto uma foto, posso botar. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Tem que ser... é chato. Então eu sou chato, acabou.
Porque, e aí, a gente abre mão na vida para fazer, porque você não pode fazer só o que você... Se você fizer só o que você gosta, em geral, tirando alguns abençoados, eu acho, por exemplo, que o músico é um ser... O artista, de uma maneira geral, aquele que vence na profissão dele, esse cara é um abençoado, porque ele realmente faz o que ele nasceu amando. Mas nem tudo que dentro da profissão dele Não, claro que não. tem que Ele carregar cantar o uma case música do que ele não quer contrabaixo. cantar, Tem que acordar tem que cedo, acordar. quando ele queria dormir até mais tarde. Tem que viajar para ver. Tem que gravar na hora que ele não quer gravar. afinar instrumento. Tem que viajar. Trabalha de madrugada. Tem que trabalhar, entrar no palco lá 9 horas da noite Tá no todo mundo sábado. indo dormir, vendo Toca a jornal, música que tu não quer tocar. todo mundo indo ver o Jornal Nacional e o cara saindo de casa para trabalhar. Isso. E na hora que ele começa, ele tem prazer, é bom, mas tem as dores também. Não é um conto de fadas. Não é. E dentro dessa questão do conto de fadas, Aquilo, trabalhe com o que você ama e deixe de amar o que você ama. ou passe, se apaixone por aquilo que você faz, né? É mais fácil do que fazer aquilo pelo qual você é apaixonado, com exceção com as suas exceções. Mas mesmo nas exceções, como você bem colocou, Gulo, ótima observação, tem as dores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu particularmente sou uma pessoa, e eu sei que vocês têm uma convergência grande comigo em relação a isso, que sabe que vai ter dor naquilo que precisa ser feito. Então, eu não posso usar como desculpa, quando a gente vai fazer um trabalho no Instagram, que aí eu não gosto de fazer isso. Mas o que eu falo é o seguinte: eu já faço uma porrada de coisa porque tem que ser feito. E eu não estou, neste momento, a fim de fazer ali. Então, é o que até a Karina falou para mim. Então, você não vai ser um cara que vai ser no Instagram uma referência. Ok. Fazer o quê? Tá tudo certo. Se eu passar necessidade, talvez eu me foque muito. Se tornar uma necessidade de pressão material. Extrema. É a pressão material. Aí sim, o ambiente vai me empurrar. Aí deixa me empurrar. Se não fosse me empurrar. Mas eu não acho ruim pro cara que se transforma e faz isso. Eu não tô a fim de me agredir, porque tem uma questão de agressão. Cada um sabe onde. Mas se precisar, um dia. E ela sobre essa coisa de gosto, de gostar de tal coisa e não gostar de outra. Cara, eu lembro que quando eu era garoto, mais novo, meu irmão ficava lendo aquelas literaturas lá, Machado de Assis, aquela porra toda já, desde novo, de garoto, né? Eu falei, moleque, por que tu tá lendo essa merda de literatura, historinha? Eu falava isso pra ele. Hoje eu gosto mais que ele dessa porra. Porra, por que tu tá lendo essa historinha? Cara, que historinha, Machado de Assis, chato pra caralho essa merda. Porra, perdendo tempo, Lima Barreto, essas porcaria. Porra, Dom Casmurro. Porra, nada a ver, Dom Quixote. Tá lendo essa merda? Essas coisas de história, coisa já passou, já é velho, já aconteceu. O que tu quer? Eu falava essas asneiras, né? Um quadrúpede, vinha lá de 4, batia na porta do quarto dele. Abre aí! Falando aquela língua, né, de asno que eu era, e falava essas coisas pra ele. Olha a merda que eu falava. Hoje, pô, aí depois eu fui me aprimorando, que eu até contei a história aqui, fui pra filosofia, aí li a filosofia, entendi porra nenhuma do livro do Santo Agostinho, Confissões. Entendi pouquíssima coisa. Aí, o retardado... Desculpa o capacitismo. O maluco... Não, desculpa o capacitismo de novo. O idiota... Idiota pode. Idiota que tava no quarto do lado. O João, meu irmão, que ficava lendo coisa que eu achava inútil. Pô, li isso aqui, tal coisa. Aí eu falei pra ele, ele na hora explicou o que era. Falei, então, o que ele faz não é tão inútil. Inútil sou eu, que não tô entendendo merda nenhuma. E esse inútil que fazia inutilidades me explicou o que era. Então, o Zé Ruela sou eu. Aí eu passei a me interessar. E hoje, literatura, eu amo literatura mais do que todo o resto, né? Eu passei a gostar de literatura de tal forma... Quer dizer, se você vira a necessidade de uma coisa superior, você pode passar a gostar. Eu detestava, eu não pegava no livro de literatura e lia. Na escola era obrigado, eu não lia. Eu lia aqui, a professora perguntava, só lia a contracapa. O professor perguntava, eu falava contra a capa. Se perguntava coisa dentro, eu enrolava, errava, a professora falava, tu não leu merda nenhuma, Carlos. E era isso. Eu detestava, passei a gostar e passei a gostar mesmo, né? Passei a amar o negócio que eu não gostava. Então tem certas coisas que você também passa a gostar. É, claro. Porque mas aí, normalmente, isso é uma coisa superior. Se você... A literatura eu vi que não era para instrumentalizar. Era pra aprimorar o intelecto. O Red Bull tomou Red Bull. Que eu me emputeço com a minha própria idiotice.
Eu me emputeço com a minha própria idiotice, aí eu funciono O sangue. Eu funciono na raiva, né? Eu fico só, cara. Nessa hora eu fico quieto aqui. Aí Eu só olho pra hora, a hora que eu vou interrompê-lo pra gente terminar o episódio. que eu vi, o que eu preciso estudar para ser inteligente? Eu preciso de literatura obrigatoriamente. Então eu tenho que sentar, eu tenho que gostar dessa merda. Se eu não gostar, eu vou continuar sendo um asno. Aí eu passei a amar, porque, pô, era tanta vontade de melhorar, de aprimorar. Agora, se você for instrumental, eu quero ganhar dinheiro com isso. É mais difícil de passar a amar o negócio. Eu acho. Quando é um negócio para você, que você precisa se aprimorar por você mesmo, acho que é mais fácil você amar. Tipo a galera que se apaixona por triatlon, corrida, pô, preciso pra saúde. Aí o cara começa a fazer um negócio, o cara se apaixona, fica viciado naquilo. Fora os neurotransmissores, né? Às vezes cai na besteira de ficar indicando pros outros, né? Porque às vezes caiu bem pra ela, aí fica, pô, Exatamente. triatlo é ótimo, assim, pô, é pra você, minha filha. Exatamente. Pra você, eu não vou fazer triatlo nunca. Mas olha só, muito obrigado a vocês dois. E quando a gente pensou em fazer esse episódio, o Amoroso falou assim, não, Alan, vamos fazer esse episódio não, que acho que a gente fala isso em 5 minutos. Não é, Amoroso? Nada que a gente começa falando, a gente Se fala você me em 5 pararam, né? minutos. Se eu continuasse essa sacanagem... Pois é, então, se eu deixo você Tem analisar o livro, episódios. iam ser 2 episódios. A gente pode até pensar mais na frente em fazer isso, mas não acho que seja o nosso Tema objetivo. não. Se a gente tiver algum pedido do nosso público, a gente volta. Se não tiver nenhum, a gente não vai voltar nesse assunto, porque eu acho que ele está bem endereçado aqui neste episódio, de por que a gente entende que é importante estudar filosofia e essa relação com a utilidade. Eu vou nos interromper para encerrar, pedindo para a galera compartilhar, curtir, comentar. Dá o joinha. Curtir e dar o joinha, mesma coisa no caso. Verdade. Se inscrever, inscreve-te, como diz o nosso Amoroso. Ativa o sininho, acho que eu já falei. E até o próximo que a gente vai. Próximo episódio, pessoal, a análise do livro As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Que livro fácil de ler, rápido e, porra, Red Pillzinha. Nossa senhora, exatamente. Nos vemos lá. Um abraço. Valeu, galera.